Vocês pediram um montão e tá aqui do meu lado o senhor Luiz Nunes, o dublador de ninguém mais, ninguém menos que o Candy barra Spectreman, mais um Tokudok no ar, para falar sobre Spectreman, dessa vez com esse mestre da dublagem, o senhor Spectreman, Luiz Nunes. Eu vou parodiar, para começar, as ordens! Perfeito, Sempre perfeito. as ordens para estar junto com vocês. Pessoas, eu disse e falo e afirmo e penso, sem vocês não há razão para o artista. A gente vive porque vocês estão aí apreciando, curtindo e fazendo o nosso trabalho acontecer. Perfeito, Seria o mesmo começamos. que escrever um poema e guardar na gaveta. Para quê, né? Começamos com a cereja do bolo aqui, já mandou umas ordens no comecinho. E eu preciso falar que está sendo muito especial para mim, não só porque eu gosto bastante do seu trabalho, gosto bastante da série, mas Spectrum foi a primeira série de Tokusatsu que eu assisti na vida. Eu lembro muito de ver na TV Pau, eu lembro muito de ver no SBT. Eu não tenho a memória afetiva porque eu era muito jovem, muito novinho ainda, mas eu lembro muito de ver Spectrum Man. Meu primo via Spectrum Man, eu assistia com ele. Então eu tenho muito essa memória, então está sendo muito significativo para mim e estou muito feliz que o senhor aceitou bater esse papo aqui, porque quando eu fiz um vídeo, senhor Luiz, fazendo um documentário sobre o Spectrum Man, de quase meia hora, e muita gente, o senhor não tem ideia da avalanche de mensagens de fala da dublagem, chama o dublador, e finalmente tá dando certo da gente conversar. Foi a primeira série que você, ainda criança, teve gosto de assistir e foi o primeiro grande herói da minha carreira. Entrava no estúdio, via aquela coisa trash, aquela coisa tremida, papapá, não tinha a menor ideia. Isso aí vai cair na berlinda, como a gente dubla todos os dias. Eu migrei de Marília para São Paulo para estudar artes cênicas. Em Marília comecei a minha vida. Aos 8 anos de idade eu subi no palco pela primeira vez, ainda criança. Uau. Lá eu desenvolvi teatro amador e aos 19 anos de idade, quando eu terminei o tiro de guerra, que não sei se o pessoal conhece, tem o exército e no interior não tem o exército. Que você são 6 meses de dedicação e aprendizado muito bom para a Eu minha fiz. vida. Em 1973, depois que eu terminei o tiro de guerra, eu migrei para São Paulo. Fui fazer, demorou ainda um ano e pouco, porque eu saí de Marília no segundo ano, que a gente chamava de segundo ano do colegial. Eu saí por campo, digamos assim, e fui bater na porta dos estúdios. Cheguei num estúdio chamado AIC São Paulo, em 1974, e lá no jardim, era um sobradinho lá do bairro da Lapa, né? Tinha lá um cara fumando no jardim lá na frente, aquele murinho de 1 metro de altura, sabe? Típico de bairro. E lá tinha um cara fumando. Cheguei assim, bom dia, boa tarde, não me lembro. É aqui que dubla? Ele falou, você já dublou alguma vez? Eu falei, eu não. Ele falou, vem cá. Esse cara, meu amigo, era Ézio Ramos. Ézio Ramos me levou para dentro do estúdio e eu gravei o meu primeiro anel de uma forma muito curiosa. Naquela época, se dublava em 16 milímetros, era uma sala de projeção de cinema. O projetor mandava a imagem para uma tela na sua frente, microfone no meio com uma estante, 20 atores, dubladores ali. O Ézio me colocou dentro do estúdio e falou assim, gente, deixa eu apresentar o Luiz para vocês, ele está chegando de Marília para estudar teatro aqui, quer conhecer dublagem, eu gostaria que ele conhecesse fazendo dublagem. E me colocou na tela, ali na estante, no microfone, né? Aquele bando de gente que na época todo mundo entrava, vozerio, fala principal, tudo era feito ao mesmo tempo. Eles estavam dublando um filme de piratas, né? E no convés do navio, aquele monte, devia ter 100, 200, sei lá, tripulantes ali, fazendo uma balbúrdia desgraçada ali. De repente ele falou, você tá vendo aquele cara ali? Eu falei, sim, tá vendo quando ele ergue a mão, ele fala, pra frente a todo vapor, beleza? Beleza. Meu amigo, na hora de gravar, ele deve ter feito um sinal pro pessoal, combinado com o pessoal, de fazer uma pegadinha comigo, e ninguém fez o vozerio. E o Luiz Nunes falou sozinho, com aquele sotaque típico de quem acabou de chegar do interior de São Paulo, de Marília. Pra frente a todo vapor! Todo mundo caiu na gargalhada, Borges de Barros veio, me abraçou, falou, seja bem-vindo, Luiz. Uau. Você faz parte da nossa categoria agora. Que padrinho, hein? Eu comecei na IC, que
em 74, que depois, em 75, 76, se tornou BKS, quando a dona Pierângela se tornou sócia do senhor Bodan Kostiff, daí vem BKS, Bodan Kostiff Studios e papapá. Uau. E aí ampliou meu horizonte, os colegas ali, graças a Deus, tinham uma interação muito boa, criei grandes amizades, começaram a me indicar para estúdios de radionovela. Fui convidado para dublar num outro estúdio chamado Odil Fono Brasil, que não existe mais há muito tempo, um cara chamado Nelson Batista, e era tipo um caça-fantasma, você lembra? Semelhante ao Scooby-Doo, etc. Uhum. Tal, né? E eu estava escalado para dublar um daqueles fantasmas e eu tive que criar uma voz específica para ele, e o Borges de Barros estava comigo, estava outro, né? E comecei a gravar uma sequência, criei aquela voz para aquele boneco e comecei a gravar aquilo, terminou aquela sequência, o Borges, assim, a gente fala no teatro, em cena aberta, bateu palma e falou: esse menino é bom! Nossa, eu não esqueço disso. Isso foi 73, 74 eu estava falando, né? Em 74 eu comecei na AIC e isso aí aconteceu em 76, por aí. E como que... Vamos chegar no Spectrum, eu quero entender como é que foi, porque o Spectrum, muita gente pensa que foi dublado no e pelo SBT, mas na verdade, apesar de ter sido a pedido do Silvio, que ele comprou, né? Foi feito num estúdio que é um outro estúdio, que era uma cooperativa que vocês montaram, né? Em 1978, em maio, mais ou menos, de 78, começou uma greve, uma paralisação na dublagem brasileira. Foram 3 meses assim de luta, ninguém entrava em consenso, os estúdios pagavam-se muito, mas muito, mas muito mal. Nós, acolhidos pelo Sindicato dos Artistas, a então presidente era a digníssima atriz Lélia Abramo, nós não concordamos com o que os estúdios queriam fazer conosco e nós abrimos a Comarte. A Comarte é uma cooperativa mista de artistas e técnicos do estado de São Paulo, e lá no Rio de Janeiro fundaram a Combate, Cooperativa Mista Brasileira de Artistas e Técnicos, tal. O primeiro grande cliente nosso de dublagem foi a TVS, que ainda se chamava TV Rio. O Silvio Santos tinha apenas o estúdio, tinha apenas a TV no Rio de Janeiro. Essa dublagem foi feita em 79? A dublagem foi feita em 80 para 81. Então, mas a estreia da série foi em setembro de 80. Começou a dublar em 80. Então, antes de finalizar a dublagem, a série já estava sendo transmitida. Sim, porque são 63 episódios, demora um certo tempo para dublar, né? Ela entrou no ar, ela não estava dublada completa ainda. Essa é uma informação legal até de saber, porque é muita coisa, né? Isso já é normal. Como é que caiu no colo da Comarte o Spectrum Man? O Marcelo Gastaldi tinha uma carreira, né? E já tinha bons relacionamentos dentro da TVS, dentro da televisão brasileira. Ele vendeu a ideia para o Silvio Santos de que a Comarte poderia ser parceria. O Silvio Santos, a TVS, foi a primeira grande cliente nossa. Vieram muitas séries. Spectrum Man veio em vídeo. E nós fomos para os estúdiozinhos que eles tinham lá em cima do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, e botamos ali no estúdio dele de vídeo. E, cara, nós fomos os precursores da dublagem inicial em vídeo. Começou aí a era tecnológica que hoje nós dublamos totalmente digital. E a pergunta que não quer calar, como é que o Spectrum Man caiu no teu colo? Vocês eram poucos no grupo, então foi dividido do tipo, somos poucos, temos esse personagem, foi teste, como é que rolou isso? Comecei a fazer novelas de rádio, então eu tinha já uma voz conhecida assim como uma voz jovem, e o Marcelo Gastaldi falou, esse personagem é seu, não teve teste, não teve nada. Então assim, personagem é seu, toma que é seu. Esse é seu. O senhor sabia algo do personagem? Houve uma pesquisa do tipo, tinha um briefing, ou de repente, toma esse cara aqui, ele vai ser um alienígena que se transforma, um super-herói. Como é que funcionava esse briefing? Sempre até hoje, sempre teve testes e nos testes já se colhia um briefing. O diretor, sim. Principalmente quando você vai dublar um dos protagonistas, um dos principais, mesmo bons coadjuvantes. A história se passa assim, o objetivo dele é esse, a personalidade é essa, a origem da série foi essa, aí o Spectrum Man passou a ser o protagonista
no lugar do gore, papapá. Ele tem esse foco de defender os seres humanos com relação à poluição e com relação à invasão dos simioides, né, comandado pelo Gore, que nessa de defender a gente, ele queria a conquista dele, né? Aliás, a perpetuação do Spectreman, ele está inserido num contexto atual. E esse briefing, no fim das contas, teve mais ou menos, porque não há uma mudança de voz. Do Candy pro Spectrum não tem uma mudança de voz, não tem uma entonação diferente. O senhor manteve exatamente. Isso foi por ordem, foi por opção, porque era mais fácil, porque não tinha boca? Não. Ele, na verdade, o próprio original tinha essa característica, a diferença que existia, que hoje é feita com uma tecnologia melhor, apenas colocava um reverber quando era o boneco, que dava um brilho na voz, a mesma voz. E a direção, quem dirigiu? O Gastaldi dirigia? A base da direção, o Gastaldi, o João Ângelo também dirigiu. João Ângelo. Né? O João Ângelo foi os Dominantes, né? O narrador dos Dominantes, a voz que tinha todo aquele linguajar, Spectrum, ele tem todo um negócio mais... E esse registro, tudo que foi gravado pela Conarte para o Spectrum Man, foi tudo para o SBT, ninguém tem esse registro guardado em fita até hoje, nada. Foi tudo para o SBT e lá se perdeu, né? E gravado dentro de um estúdio deles, então a gente não tinha nem acesso ao produto final. Entendeu? Tudo era gravado no próprio SBT, então. O estúdio a Conarte nunca teve um estúdio dela especificamente. A gente locava estúdio. Por isso que muita gente confunde que a dublagem é totalmente SBT. Então era um grupo, era esse grupo de vocês dentro dos estúdios do SBT, muito legal. Que aí muita gente também questiona isso dos dubladores serem a base ser a mesma do seriado do Chaves, né? Que era o mesmo grupo. Aí entra a sequência da história. O que aconteceu? Nós começamos a Conarte em 78. Ela foi muito bem até 1990, mais ou menos. Não, 70, até 1980, mais ou menos. 81, resolvemos ampliar, entrou o departamento de modelos e manequins. A gente já estava com um departamento de teatro, inclusive eu e o Seidel, mais uma vez, junto com a Úrsula Bezerra. Aliás, a família Bezerra começou aprendendo com a gente lá na Conarte. Wendel, Ulisses, Úrsula, etc., comandados pela mãe deles, Dona Flora. Essa junção toda de coisa, principalmente esse departamento de modelos e manequins, que foi um sucesso. A gente tinha, como cliente Editora Abril, a própria Rede Globo. Nós tivemos modelos nossos que fizeram aberturas de novela da Rede Globo. E papapá, só que isso degringolou administrativamente. Nós resolvemos fazer uma aventura, importar equipamentos para um estúdio, a princípio de áudio, para poder atender uma demanda da Editora Abril, que eram, vocês se lembram, né? Aquelas histórias infantis, aquelas coisas gravadas em fita cassete que vinha acompanhando fascículos. No princípio era só para copiar as coisas deles, né? E tivemos a infeliz ideia de importar equipamentos numa carteira em dólar, chamada, se não me engano, era 69, uma coisa assim, do dólar, na época do Delfim Neto. Ele assumiu, veio uma desvalorização terrível, e aí, cara, em 3 meses depois dessa conquista, que começamos a usar esse estúdio, nem vendendo equipamento a gente conseguiria pagar a dívida com o banco. Caramba, e isso fez acabar, então, a Conarte. Foi isso que... Exatamente. Bom, continuidade. O Marcelo Gastaldi, como eu disse, trouxe o cliente Silvio Santos, através dos conhecimentos dele, dos relacionamentos dele para a Conarte, com a nossa, vamos dizer assim, a nossa impossibilidade de continuar atendendo o cliente, ele fundou a Maga. E em 83... No início de 83, nasceu um filho meu, Cadu, com um problemaço de pulmão. Em 83, eu tive que me mudar de São Paulo, porque meu filho nasceu no dia 10 de janeiro, e ainda não era fevereiro, ele estava de volta no hospital por causa do pulmão dele. E o pediatra, que já era nosso amigo, que acompanhava o crescimento do meu filho mais velho, ele falou, vai embora para Campinas. Nós temos muitos amigos que moram em Campinas, Valinhos, Vinhedo, e trabalham aqui em São Paulo. E nós mudamos para Campinas. Acontece que em Campinas surgiram outras portas para o Luiz Nunes. E eu acabei indo parar numa rádio FM. E aí, cara, distanciei de São Paulo. Eu estava fora de São Paulo quando chegou Chaves. Cá entre nós, quem eu substituiria num elenco fantástico
fantástico daquele. Então, por um pouquinho, o senhor não tá no seriado do Chaves, olha isso Por aí, pouco. mas registrou. E como é que é a sensação? Na hora que tava gravando o Spectrum, como é que já foi? Já teve um feedback rápido? Porque conforme gravava, já tava no ar. Você tinha esse feedback na hora que a série estava no ar já? Muitas vezes a gente não assiste o que a gente faz, cara. Tanto que eu me surpreendi em 2005, naquele curso de cinema que começou em 2005, o projeto do Polo de Cinema de Paulínia, que foi o grande, maior, um dos maiores estúdios de cinema que o Brasil já teve, com projeção internacional. Eu voltei para lá depois de 20 anos fora da minha carreira, fora da dublagem, fora dos palcos, fora de tudo. E no primeiro dia de aula desse curso de cinema, a gente se apresentou. Aí o diretor perguntou: o que você tem de afinidade já com a arte? Eu contei a minha história. E um colega falou: nossa, você é o Luiz Nunes. Puxa, eu fiquei assim, nossa, que esse nosso entusiasmo dele, né? Fazia 20 anos que eu tinha saído fora, eu era um publicitário, né, já. E ele falou assim: você é o dublador do Spectre Man, cara. Eu falei: é mesmo, eu sou o dublador do Spectre Man. Ele falou assim: Luiz, tem um portal na internet chamado InfanTV, e uma das páginas é dedicada ao Spectre Man, e tem a sua foto lá, e é foto atual. Aí, velho, eu cheguei em casa louco. Deixa eu ver isso, deixa eu ver isso. Aí eu abro a página, tá lá a minha foto. Nesse momento que teve toda a memória do Spectrum Man ficou meio apagada nesse meio tempo, então. Na minha cabeça ficou apagada. Porque era um trabalho, mais um trabalho, né? No fim das contas. Eu tô falando pra você que eu não lembro que eu dublei ontem. Eu dublei o dia inteiro ontem. Eu fui descobrindo, inclusive, pegadas diferentes da minha voz. O do Kenji: oi, tudo bem? As ordens! Ele é mais agudo, né? É jovem. Eu ia comentar isso, porque é o Drácula, paixão, ele é apaixonado. Que tá atrás do senhor aí, ele é quase que sussurrando, é quase que balbuciando. Oi, você está aí, meu amigo? Nossa, é bem pra baixo. Eu vim para trabalhar. E tem no Transformers Cyberverse o Megatron, não! Que já é um agudo com essa drive. Caramba. Com esse drive todo. Essa foi uma grande escola que eu tive com Marcelo Gastal, de reverência na hora de dublar. E aí eu conquistei uma vibe de humor muito chique. E a tessitura vocal que o senhor tem, que vai do grave ao agudo. Joga lá pro agudo tão fácil. Porque atualmente, quando a gente grava esse vídeo, o Drácula do Castlevania, que a gente já comentou, o Drácula do Castlevania que tá na Netflix, a dublagem que o senhor coloca é muito grave, é quase que balbuciando mesmo, assim, é basicamente E a gente vê uma dublagem totalmente diferente daquela, claro que já faz bastante da Spectrum Man, mas é bem alta, né, o tom de voz, o agudo da voz é bem diferente o jovial, eu diria, né, da total. Vocês tinham mais ou menos a mesma idade, né, o Kenji com o senhor naquela época, né? Mais ou menos, eu tinha 26 anos, 20, por aí, 27, e ele tinha uns 30, 28, 30 anos. Que genial. O Narikawa. Falecido já desde 2010. Ele tá falecido. Essa imagem aqui do Spectre Man, o autor dele, quando publicou no grupo Spectre Man a página, ele falou assim: seria interessante agora, né, com essa contextualização toda em função da pandemia, em função dos problemas que a gente está tendo, que houvesse o regresso do Spectre Man. O Ale Lima publicou a revista O Regresso do Spectre Man, e ele mandou essa imagem. Na live chamada Mega Live dos 50 anos do Spectre Man, que o vídeo dela toda está no canal Luiz Nunes Artmaker, 2 horas e 40 minutos de live. Eu falei para ele assim: sim, essa imagem seria legal trazer um Spectre Man atualizado, tal, só que a voz dele seria assim: dominantes, às ordens! Bem mais pesada, lógico, dá para ver pelo design. Ele tem uma imagem meio de DC, né? Desses novos heróis. Atualizadíssimo, aí, não, tá bem bonito. Muito, tá bem bonito, realmente tá bem bonito. O Luiz Nunes, que dublou o Kenji naquela época, dublaria o Kenji da mesma maneira hoje ou mudaria alguma coisa? Olha, eu acho que se nós trabalharmos com a leveza, agora que eu fiz na minha voz, eu dublaria sem problema algum. Mas não mudaria nada. Porque é um personagem pesado, tem alguns episódios pesadíssimos, né? Tem um que ele queima o olho, tem outro que ele tem que eliminar uma família porque tá com vírus. Esse é outro vídeo que eu fiz o paralelo do Spectre Man dos anos 70 para hoje.
Pois, Os dominantes ordenou para ele matar aquela família, pois é. porque eles tinham um vírus letal e poderia matar toda a humanidade. Ele pegou aquela família, colocou em quarentena até Uhum. descobrir a cura daquela família, que foi através do Spectre Flash que ele curou a família. Exato. Esse episódio é mais clássico impossível, muito clássico, muito Fantástico. clássico. Você tem esse É. episódio preferido da série ou não? Esse é um dos meus preferidos. Embora eu goste muito do final, do último episódio, o grande encontro dele com o Gore no final, tem as duas frases assim: meu objetivo é a conquista! E a outra, que é a minha frase: não se ensina coisas novas para um macaco velho. É Sabe quem bem... é o autor dessa frase, Danilo? Ah, Marcelo Gastaldi. ele fez umas grandes adaptações na dublagem dessa série, né? Cara, ele é o cara que contextualizou a dublagem Sim. E brasileira. sabe que Spectrum Man, de todas as séries desse gênero que passou no Brasil, é a mais adaptada, é a que mais teve nomes Você vê criados, isso também no mexidos. Chaves, que ele Total, colocou até o total. futebol brasileiro dentro do texto, tudo. Gênio, gênio, Ele gênio. era Gastaldi, genial. muito gênio. Então tem É. muita mudança na dublagem de O Spectrum Man por conta do Gastaldi, que deixou a série mais fácil para a gente digerir, até vamos colocar dessa forma. Gênio, de verdade, gênio. Uma das coisas que eu vi no seu vídeo sobre Spectre Man foi com relação aos cortes de cenas violentas. O público-alvo pediu isso um pouco. Quando eles perceberam que muita criança, os meus seguidores tinham 9, 10 anos de idade. Foi aí que houve esse pedido. Vamos dar tirar um pouco das cenas violentas, sacou ou não? Uhum. Isso foi muito pertinente. E depois que eu fui descobrir as razões, que na época a gente dublava, né? Essa é uma curiosidade que eu também vi no seu vídeo. Por que cortaram as cenas violentas aqui no Brasil? O Mas tem público-alvo, né? coisas. Tem muita. Você pega os animes japoneses que estão Hoje em passando dia é agora. totalmente diferente, Cara, né? pelo amor de Deus, tanto violência de muita. Assiste o Drácula do O próprio Castlevania. Castlevania. O Castlevania, gente, o desfile de palavrões. É E gore de total, é trocentos. sangue. Cara, eu assistindo com a minha esposa na sala. Ai, meu Deus do céu, olha, ele mandou ele tomar. Né? E corta a cabeça e corta a braço, é sangue. O senhor gosta de se assistir? O senhor, depois que dubla, gosta de ver como é que ficou o resultado final? Porque dublando separado não consegue ver o contexto geral, né? Eu me surpreendo assistindo em casa, cara. Eu tenho que assistir para saber o que eu fiz. Toda É montagem. outra coisa muito séria na dublagem digital. É tudo tão rápido que às vezes você nem tem tempo. Quando você termina, você sai do estúdio. O que eu falei mesmo? Porque você memoriza uma frase em cima da outra. Você sabe que memorizar é diferente de decorar, né? Memorizar é instantâneo. Você memoriza, grava e faz. É estudar para prova. Você já tem que memorizar outra. Você já tem que memorizar outra. Você entendeu, não? Uhum, lógico, Então, lógico. e olhando para a boca do indivíduo. Sabe aquela Mas história? É um olho no gato, outro na sardinha? é muito do que todos os dubladores dizem isso. Eles falam, a gente dubla tanta coisa e pro fã foi aquele trabalho, especificamente ter um carinho por aquele personagem, que pra gente foi o trabalho de uma quarta-feira, 3 da tarde. Só tenho a agradecer, obrigado demais por esse bate-papo. O pessoal que gostou do papo, segue o seu Luiz, eu vou insistir uma vez mais, passa lá no canal do YouTube dele, segue eles nas redes sociais, eu vou deixar tudinho na descrição. Pedaços desse programa que não estão aqui, estão nas redes sociais do Tokudok, estou soltando bastante coisa no Instagram, no Reels, em postagem no Instagram, passa lá, dá uma conferida, me segue no Instagram, que essa arroba que ficou o tempo todo aqui embaixo. Seu Luiz, obrigado demais por aceitar, por estar aqui batendo esse papo, contar todas essas histórias sobre a dublagem do Spectrum pra gente, de verdade, muito bom. Eu que agradeço, filho. O nosso trabalho existe para vocês. Eu agradeço imensamente. E aos seus seguidores, desejo que vocês tenham curtido mesmo, porque isso aqui para mim é um grande tesão. Cara, Luiz Nunes Artmaker é o nome do canal e eu quero, quem quiser falar comigo, também tem o Facebook, tem etc. Tá Luiz bom? Nunes Artmaker é o nome do ser, porque é um fazedor de arte até hoje, né não? Total. Seu Luiz, brigadíssimo de verdade. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, por favor. Segue o seu Luiz, todos os links na descrição, como eu já comentei. Aquele abração, Beijo, valeu. pessoas! Fiquem com Deus e que se cuidem. Até Deus te lá. abençoe, Danilo. Bom sucesso no seu trabalho. Maravilhoso, maravilhoso. Foi muito bom, obrigado demais.